Oi, gente, tudo bom com vocês? Vamos então à nossa aula com um passo a passo detalhado para a gente aprender o movimento do ponto, o nó chinês. Ele pode ser feito tanto isoladamente, como eu estou mostrando para vocês aqui, abaixo da linha de textura de nós. Também pode ser feito numa linha sequencial, ou aglomerado, como no preenchimento da nossa nuvenzinha. Vamos fazer sem bastidor e eu vou dar super dicas para vocês. Bora lá aprender o movimento do ponto! Para fazer o ponto, nós vamos começar da direita para a esquerda. Ali na linha do desenho, eu quero deixar o meu nozinho posicionado. Então, eu vou descer com a agulha uns 4 fiozinhos ali da trama do tecido e vou puxar a linha para a frente do tecido. De modo bem alinhado, eu vou contar ali 3 fiozinhos para a esquerda. Só que antes de colocar a agulha no nosso tecido, nós temos que aprender um movimento muito importante. Com o indicador direito, vamos envolver ali o indicador na linha para cima e virar para baixo. Ó. Esse é o movimento de enlace que nós precisamos fazer antes de colocar a agulha no tecido novamente. É um movimento importante, a gente deve treinar. Quem trabalha com a agulha com a mão esquerda vai fazer esse movimento com o indicador direito, tá? E da forma que você se sentir confortável. Agora que nós já fizemos o enlace, ó, já temos ali a linha por baixo e a outra por cima, cruzadinha, né? E foi o resultado desse movimento. Nós vamos contar ali os fiozinhos da direita para a esquerda, no meu caso, que trabalho com a agulha, né, segurando a mão direita, tá? Contando ali 3 tramas, fiozinhos da trama, e vou descer com a agulha na vertical, só que preste atenção no detalhe, gente, é um alinhamento, e mesmo alinhamento ali, ó, da onde saiu a linha, né, no início da construção do ponto, tá? E vou puxar, ó, vou puxar o nozinho e depois eu puxo a agulha. Essa ordem de puxar o nozinho e depois puxar a agulha é muito importante, eu vou mostrar para vocês por quê, tá? Olha que lindo ficou o nosso nozinho. Bora lá repetir o movimento do ponto, ó, um enlace. Agora nós vamos contar, né, a mesma distânciazinha, que nós vamos seguir ali 3 fiozinhos da trama. Vamos posicionar a agulha, abraçando ali, né, os 3 fios ali para baixo, 4 fiozinhos, né, que nós contamos, e verificar, ó, tá alinhadinho, beleza, muito legal. Só, gente, que tem que puxar, lembrar de puxar a linha antes de baixar a agulha, tá? Para conseguir fazer esse ponto. Tem que prestar bastante atenção nisso aí. Olha como fica lindo, mesmo sem o bastidor, eu estou fazendo sem o bastidor. Olha que delicadeza, né? Que belezinha que está ficando. E agora eu quero que vocês prestem atenção, ó. Eu fiz ali proposital um movimento ao contrário para vocês verem o que vai acontecer, tá? Só atenção também, ó. Linha por cima da agulha ali por baixo, estão vendo, ó? A agulha, ela fica, ó, por baixo, ela vai passar por cima da linha ali em cima e por baixo da linha no lado de baixo. Olha só, eu puxei, estão vendo? Antes de puxar o nó, olha o que aconteceu. Tá? Então, é por isso que a gente tem que seguir aquela ordem. Primeiro, eu puxo o nozinho na agulha e depois eu vou passar a agulha. Se você passar a agulha antes, vai ter que desmanchar, não vai dar certo. Viu? Já deixa o like aí, que é super dica, hein? Quem gostou, já se inscreve no canal, viu? Só aqui nos bordados livres eu faço aí o passo a passo detalhado para vocês. Até os erros que podem acontecer aí eu mostro, né? Tá bom? Então, seguindo mais uma vez, ó, o que tem que fazer primeiro, gente? Conferir ali a alturinha e pode puxar, tranquilo. Vai dar certo, ó. Agora não tem como dar errado. E nós empurramos a agulha para baixo na vertical. Viram que legal? Ficou bem alinhado, bem bonito, né? Eu gostei. Diz aqui para mim no comentário se vocês estão gostando dessa aula e o que acharam do ponto nó chinês. Dica importante, pode fazer ele bem grudadinho, como pode dar um espacinho, tá? Não necessariamente você precisa fazer igual. Pode fazer uma haste maior, outra menor, como mandar a sua criatividade também. Tá bom? Agora, o último ponto para fechar a carreira é o movimento do ponto isolado, tá?
Ao invés da gente abraçar os 4 fiozinhos lá para baixo, a gente vai só descer a agulha, ó, na posição que nós contamos ali, vamos só fazer o nó. Estão vendo? Não vou abraçar os fios ali na vertical para baixo, ó. Vou puxar o nó para o verso, a linha para o verso do tecido e feito. Esse é o movimento do nó chinês isolado. Esse movimento aqui, eu fiz aqui, tá? Ali naqueles pontinhos, parece umas gotinhas de chuva. Eu acho um amor esse pontinho. Então, gente, esse é o movimento do nó francês, nó chinês isolado. É tanto nó que dá um nó na cabeça da gente. Eu espero que vocês tenham gostado, ó, que usem esse conhecimento e soltem a criatividade nas texturas e nas criações com os nós, que é muito legal criar textura com nó, tá? Meu like é para você que ficou comigo até aqui. Um beijo enorme. Seja bem-vindo se você é novo no canal. E quem já está comigo, aquele abraço bem apertado. Até a próxima!